E se o governo tirar o meu dinheiro? Como, Michael, pode acontecer. Como aconteceu com a poupança lá nos anos 90, né? O meu pai fala que o Fernando Collor de Mello tirou o dinheiro das pessoas. Eu lembro disso, galera. Eu estava numa fila muito grande do Banco Itaú, uma fila enorme, uma fila gigantesca. Por quê? Porque a intenção do Collor era tirar o dinheiro da poupança, tirar o dinheiro da economia, porque a inflação estava muito alta, e com menos dinheiro na economia, em teoria, a inflação reduz. Em teoria, porque na prática a teoria foi outra. E só que após isso, não sei se você sabe, mas foi mudada a Constituição Federal. Então, hoje, falando aqui um pouquinho da poupança, tá? Para já voltar a falar da segurança do Tesouro Direto. Hoje, o governo tirar o dinheiro da poupança é mais difícil porque ele não está acima da chamada Carta Magna. Ele não está acima da CF. O governo não está acima da Constituição Federal. E tudo bem, ele poderia até fazer alguma forma, articular, mudar as leis, apesar que para fazer uma mudança na Constituição Federal é um processo mais difícil, tem que ter uma votação nas duas casas, em 2 turnos, tem todo um processo. Então o que eu quero dizer é que não é tão fácil mudar essa lei para tirar o dinheiro da poupança. Mike, mas então ele poderia tirar o dinheiro do tesouro, e aí tem um risco. Existe um risco. Existe um risco. Só que todo investimento que você faz tem um risco. Então a poupança, embora seja muito difícil o governo tirar o dinheiro, tem um risco. Eu acho que o maior risco da poupança, no meu entender, é você perder rentabilidade. Eu acho que não faz sentido nenhum, né? Se você tem à disposição os títulos públicos, então a poupança tem um risco. Investir nos títulos públicos tem um risco, assim como investir em ações também tem um risco. Quando você investe na poupança, você tem um risco de perda muito alta, um risco muito alto de perda de rentabilidade. Quando você investe em ações, por mais forte que a empresa seja, então empresas fortes normalmente são empresas de saneamento, são empresas do setor elétrico, porque a gente precisa de elétrica, são o que mais? Bancos, petrolíferas, por que não? Por mais forte que seja a empresa, né? Vamos dar um exemplo aqui de uma empresa muito forte. Petrobras, apesar de ser uma empresa que tem um braço público, né? É uma empresa, enfim, que tem toda a intervenção pública, é uma empresa muito forte. Sei lá, a Vale é uma empresa muito forte, né? Itaú, que eu já citei aqui, os bancos, né? Os grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, são bancos muito fortes. Banco do Brasil também. Só que é mais fácil, tá? Historicamente falando, né? E isso só se acontecer mais aí uns 300, 500 anos e a história mudar, né? Mas historicamente falando, é mais fácil uma grande empresa quebrar do que o Tesouro Nacional quebrar. Empresas, por exemplo, que eu gostava muito. Um exemplo, a empresa Saraiva. Aí eu estou falando de você investir em ações. É uma empresa que está tendo problemas, que pode quebrar. Uma empresa bastante conhecida. Um outro exemplo, a Oi. A Oi é uma empresa ainda muito forte, mas tem um sério risco de quebrar. Agora, para o Tesouro Nacional quebrar, é muito, muito difícil. Por quê? Porque o governo ele empresta de você, ele tem que te pagar, ele aumenta a chamada dívida pública, no caso seria uma dívida pública interna, só que quando as pessoas começam a sacar muito, o que ele faz? Ele emite mais títulos da dívida pública. Quer dizer, ele emite mais tesouro direto. Ou ele também aumenta os impostos. Nós tínhamos um imposto chamado CPMF, né? Não sei se você lembra, se você é dessa época, mas CPMF significava Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Então ele cobrava uma taxinha ali, acho que era 0,38% das movimentações financeiras. Gente, 0,38% em todas as contas, o governo tinha o maior caixa, a maior, vamos dizer assim, rentabilidade com apenas uma lei. Apenas uma lei. Então, o Tesouro Nacional, ele tem um risco tão baixo, que ele é chamado por alguns investidores de risco zero, embora risco zero não exista, porque
Eu não sei, cara, mas se jogar uma bomba e explodir o Brasil todo, ainda assim é capaz do Tesouro Nacional ainda existir, né? Enfim, com as suas conexões internacionais aí. Mas existem alguns investidores, alguns economistas que falam de risco zero, e existem algumas pessoas que falam de risco soberano. Então, quando você investe no tesouro do seu próprio país, você tem um risco da soberania do seu país. O que é um risco muito baixo. É um risco muito menor, né, no meu entender, de você investir na poupança, devido a você perder muita rentabilidade, e é um risco muito menor de você investir em empresas, como eu citei aqui o caso da Oi, citei o caso da Saraiva, e mesmo que seja um banco, tá? Um banco é uma empresa forte, mas essa empresa ela pode quebrar. Até porque no Brasil, uma empresa é um desafio muito grande. Não só no Brasil, tá? O pessoal fala, no Brasil é difícil empreender. Vai empreender nos Estados Unidos, então, para você ver o que é bom. É mais difícil ainda, né? Vai empreender na Europa. Mas a questão é, a empresa ela está rodeada por regulamentos, está rodeada por uma série de impostos, uma série de regras que tem que seguir. Então é muito mais fácil essa empresa quebrar do que o Tesouro Nacional. Então assim, o governo vai pegar teu dinheiro, as chances são muito, muito pequenas.